esse acontecimento catastrófico que está chacoalhando a humanidade no mundo inteiro, esse acontecimento que nos trouxe tantos lutos, tantas perdas, não só concretas, em número de pessoas que morreram e estão morrendo ainda, mas também perdas ideais, perdas de projetos, perdas, como por exemplo esse projeto era misto, né? A gente ia passar um tempo com vocês, esperamos que isso ainda seja viável, mas fomos roubados de tantas formas, da nossa própria humanidade, de certa forma, a gente foi roubado. A gente se viu com provas muito, muito, muito difíceis de empatia, de cuidado com o outro. Isolar-se não é só cuidar de si mesmo, isolar-se é para cuidar do outro, e principalmente dos mais vulneráveis, daqueles que não têm, não sei como é a realidade de saúde aí em Moçambique, mas o que eu posso contribuir é contando um pouco da realidade do Brasil. A gente tem um abismo social. Então, a gente tem uma parte da população com acesso a plano de saúde, com acesso a uma saúde particular, e a grande massa da população com acesso ao SUS, que é o grande orgulho nacional. A gente tem muito amor pelo SUS, mas infelizmente ele tem muitas falhas. O SUS é nosso sistema único de saúde. Então a gente tem uma massa gigantesca de população sem acesso ou com pouco acesso a cuidados médicos. Hoje, neste exato momento, a gente vive uma situação caótica no Brasil, terrível, de dar pânico e falta de ar da gente pensar a quantidade de hospitais lotados. Se hoje você quebrar o braço, dá medo de ir para o hospital de não poder ser atendido. É mais ou menos esse o nível de desespero que a gente vive hoje. Então, nunca se fez tão necessário falarmos sobre o luto, né? A gente vai falar metapsicologicamente depois, mas, basicamente, a gente está aqui, né, no campo das perdas, no campo da libido que fica represada, congelada, extremamente investida nesse objeto perdido. Então, quando alguém morre, a gente precisa de um tempo, e esse tempo é absolutamente relativo, para que a gente possa reorganizar o nosso investimento libidinal. Por conta dessa situação, por conta dessa peculiaridade do luto e do caminho da libido, que existem vários projetos no Brasil, várias instituições que têm como finalidade trabalhar com o luto. E aí eu vou contar um pouquinho da minha experiência e depois o Jorge dá dele. Não sei como é aí em Moçambique, mas estou morrendo de curiosidade para saber como é que vocês lidam aí institucionalmente, coletivamente, porque o luto também é uma experiência coletiva, né? Existe um filme do Akira Kurosawa, que é um cineasta japonês, que, salvo engano, chama Sonhos, que é feito de várias historinhas. E uma das histórias, que é talvez a mais linda, mostra como uma comunidade pequena no Japão lida com a morte de um dos seus. Eles saem à rua e comemoram. Eles saem à rua fazendo barulho e comemorando essa passagem dessa pessoa que morreu. É um jeito muito peculiar e muito bonito de pensar essa despedida. Mas cada comunidade tem o seu jeito, existem as religiões, existe o Estado, existem várias inserções para a gente pensar o luto. E a psicanálise é um meio de estudar isso, mas também ela pode atuar concretamente. E como é que ela pode entrar, né, na prática? Com grupos de acolhimento,
com grupos terapêuticos de apoio. E aí eu posso contar um pouquinho da experiência do projeto chamado A Casa Frida, que existe já desde 2017, somos 7 psicanalistas, eu faço parte desse grupo desde 2019, e nós nos debruçamos sobre o estudo do luto e como lidar com o luto a partir da arte. Então, são 3 eixos, que é o luto, a arte e a psicanálise. A gente entende, por que Frida, né? Casa Frida, porque a nossa inspiração é a artista mexicana Frida Kahlo, que é uma artista muito importante para a cultura mexicana, enfim, mundial, e que foi uma mulher que atravessou muitas perdas em vida. Ela teve problemas de saúde muito sérios, ela teve um acidente que tirou parte da mobilidade dela, ela teve perdas seríssimas, e ela é um exemplo de resiliência, é um exemplo de alguém que foi se transformando, foi se reinventando ao longo da vida com o instrumento da arte. A arte foi a grande salvação da Frida, e a gente acredita que a arte ela realmente mobiliza. Então, a gente usa a Frida como a nossa inspiração, mas não só ela. Nos nossos grupos, a gente oferece grupos em que a gente pode fazer rodas de conversa usando objetos mediadores. Esses objetos mediadores são, a gente usa o cinema, a gente usa poemas, obras de arte, literatura. E com isso, a gente propicia o quê? Um manejo, a gente propicia intervenções, e a gente propicia principalmente que o grupo se identifique, que a partir da observação, que a partir do uso desses objetos mediadores, cada um possa se identificar de alguma forma, possa recuperar memórias, possa mobilizar um pouco aquela parte que fica congelada com o luto. Tem uma imagem muito forte que eu gosto de recuperar quando eu penso em luto, que os relógios param. A partir de uma perda importante, o sujeito se vê diante de um outro espaço, de um outro tempo. A gente vinha falando dos caminhos da libido, né? Desde os 3 ensaios com o Marcelo e o Geraldino, e depois com a Cláudia e eu, a gente falou bastante da libido, né, Cláudia? No momento de uma perda muito grande, de algo significativo, e aí eu não estou falando da melancolia, estou falando especificamente do luto, quando o objeto perdido é um objeto delimitado, que o sujeito sabe o que se perdeu. A libido, ela tende a retroceder, ela volta para o eu. Lembra que a gente falou disso? Então, o eu é tomado como se um objeto fosse. Nesse momento de investimento, e aí, então, o que a gente faz nesses grupos? A gente propicia que a partir de uma discussão coletiva, de um grupo de confiança, um espaço onde as pessoas possam se colocar sem julgamento, sem cobrança, e através por meio da arte, que esse congelamento possa, de alguma forma, deslizar, possa ter aí uma mobilidade a partir da observação e do manejo com a arte. E, principalmente, porque a gente vive num mundo hoje cada vez mais separado por uma cratera muito bipolar mesmo, de polarização, bipolar não, o termo foi mal usado aqui, mas de uma polaridade muito intensa, de um maniqueísmo muito infantil, de os bons e os maus. Eu faço parte do grupo, então, de um grupo, então esse grupo obviamente é dos bons,
é dos corretos, e o outro grupo faz parte dos meus inimigos. Essa polaridade que a gente percebe na política e que acabou atravessando as famílias, as instituições, toda a nossa vivência e a nossa experiência, acaba atrapalhando um diálogo respeitoso e de escuta. A Casa Frida, portanto, entra, e não só a Casa Frida, mas diversos outros projetos que a gente conhece e a gente valoriza muito, entraram para tentar propiciar espaços onde a gente possa observar e também festejar justamente a alteridade, a diversidade, dar lugar para a opinião do outro, que não necessariamente vai coincidir com a minha. Então, isso se torna necessário nesse mundo tão polarizado. Que mais que eu posso contar dessa experiência? A gente, além dessas rodas de conversa em que a gente escolhe um tema, vou dar um exemplo. Um filme ou um livro, uma das últimas rodas que a gente fez foi usando como disparador o livro do escritor brasileiro Jorge Amado. Vocês conhecem o Jorge Amado? O livro dele chamado Dona Flor e seus dois maridos. A gente usou como disparador porque ali naquele livro, o Jorge Amado conta a história da Flor, que é uma mulher que perde o grande amor da vida dela, o primeiro marido, que era alguém muito controvertido, uma personagem muito charmosa, mas também não era o melhor dos maridos, ao contrário, mas ela amava ele muito, e quando ela o perde, ela passa por... E ele descreve assim lindamente, poeticamente, todo esse processo do luto, em que ela vive um luto fechado, inclusive com roupas pretas, que é a forma ali... cerimonial de lidar, o estigma, né, da mulher enlutada, mulher de preto, mulher tem que andar com a cara fechada, não se relaciona com ninguém, e ela vai aos poucos saindo desse luto e ela resolve se abrir para o mundo, porque ela descobre nela mesma, redescobre o desejo despontando, então é o momento justamente da virada do luto, digamos assim, em que essa libido que estava muito represada nesse objeto perdido, primeiro marido, está ali pulsando, quer encontrar uma outra meta, quer encontrar um outro objeto para se ligar, porque a libido tem uma característica muito importante que é a adesividade. A libido, ela gruda. Ela gruda em quê? No objeto que nos interessa. Ou seja, falando claramente, ninguém gosta de perder. É por isso que a gente fica fixado, é por isso que é tão difícil para todo mundo, mas para algumas pessoas, sobretudo, perder, lidar com frustração. A frustração é algo que pode ser devastador para algumas pessoas. Bom, tudo isso para dizer que então Dona Flor conhece um novo homem, ela acaba se casando com ele, mas não é o suficiente. E aí ela cria uma fantasia, e aí que vem a genialidade do Jorge Amado, que ela ressuscita, de certa forma, o primeiro marido. Ela o traz de volta à cena, e a gente não precisa entrar em grandes detalhes, mas ao trazer o Dona Flor e seus dois maridos, essa obra do Jorge Amado, para nossa roda de discussão, o resultado foi muito interessante, porque as pessoas que participaram da roda puderam se colocar, então teve uma pessoa que contou da sua viuvez, como estava sendo para ela, como ainda era difícil para ela, outra pessoa pode dizer do luto do pai e a sua experiência, e por aí cada um foi contando um pouco de si, e quando uma pessoa dá o seu depoimento, a outra de alguma forma pode se identificar, isso pode abrir todo um novo caminho de elaboração psíquica da sua própria dor, e com isso vai se fazendo ali o grupo. Uma coisa que eu gosto muito de pensar, a gente lida com o luto a partir da vida, a gente aposta na vida para lidar com o luto. Então, mesmo quando a gente traz à cena uma obra devastadora, muito triste,
muito pesada. A gente uma vez discutiu um documentário sobre suicídio, então tem temas realmente muito pesados. A gente aposta na vida, a gente aposta na leveza. Então, é por meio desse dessa, desses opostos que a gente vai podendo trabalhar. A gente lida com a perda a partir daquilo que se possui, a gente lida com a morte a partir da vida. Então, um grupo que lida com luto não precisa ser um grupo taciturno, não precisa ser um grupo que todo mundo se lamenta. Isso acontece, é lógico que isso acontece, mas tem que acontecer naturalmente. Não precisa ser um ambiente taciturno. É nisso que a gente aposta. O que mais que eu queria dividir com vocês? Bom, basicamente, a gente vive em países muito distintos, né? Apesar da gente falar, a gente ter o português em comum e a colonização portuguesa em comum, as realidades nossas são bem diferentes. E eu queria muito, não só eu, como Jorge, como todos os professores, a gente gostaria muito de escutar a experiência de vocês. O Jorge, que no início aqui desse encontro me emocionou muito, Jorge, me comoveu mesmo ver você todo paramentado aí no hospital, com tanta coragem, lidando com essa doença terrível. Só temos a agradecer a você e a todos os profissionais de saúde que estão aí nessa linha de frente. E acho que eu quero muito te escutar, ver qual é a tua experiência com isso, para a gente realmente aprender. Eu quero aprender mais sobre Moçambique e saber se existem projetos semelhantes, não só públicos como privados. A Casa Frida não é um projeto público. Vou até compartilhar aqui a tela com vocês rapidinho, mas agora eu não consigo. Alguém me Ô, tirou de... Paulinha, eu coloquei aqui no chat, eu coloquei o link do site da Casa Obrigada, querida. Frida, para Eu ia quem justamente... quiser conhecer. Isso, obrigada, Clau. Eu consigo, você quer que eu compartilhe Tá para travando, você? tá travando, Clau. Se você puder, eu agradeço. Só para a gente colocar aqui a primeira página do site, porque fica aí aberto um convite para vocês. Para as nossas, a gente tem muitas atividades abertas, livres, que vocês ficam convidados para participar. Eu sei que às vezes os horários não são os mais convenientes, mas para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, porque isso é intercâmbio, né? Isso é uma troca, saber como um trabalha, como o outro trabalha. Então, se a Clau puder colocar só a primeira página, um segundinho, para vocês terem uma ideia, porque quando fala em Casa Frida, aparecem 200 milhares de coisas, porque a Frida realmente é uma artista muito difundida, né? Paulinha, o Jorge, ele não está podendo falar, mas ele escreveu aqui no chat, ele escreveu: cá em Moçambique, o caso de luto no contexto de morte tem um peso muito grande. Espera aí que caiu o chat. Um peso muito grande, por um lado, porque boa parte da comunidade, principalmente suburbana e a rural, vive-se em tribos, com o mesmo ancestral, fazendo com que os membros comunitários sejam todos familiares. Então, a perda de um é um vazio para esse grande sistema. Então, acho que isso é interessante. Uma outra pessoa, a Vanessa, falou que conhece, sim, Dona Flor e seus dois maridos. Teve uma novela que passou lá e que ela não esquecia do marido Vadinho, envia muito a ele, exatamente, mas era o Vadinho. E depois o Isaías trouxe, a professora Paula, ao salientar que o luto é uma experiência coletiva, faz-me pensar também nas práticas verificadas, pelo menos no contexto em que estou, na região sul do país. Tenho visto essa tendência coletivista de lidar com o luto, sob forma de visitas constantes à família enlutada, permanência prolongada de algumas pessoas na casa da família enlutada logo após a perda, e as celebrações coletivas, uma espécie de aniversário da perda do ente querido, etc. Como dizia o Jorge, em contextos coletivistas,
bastante comuns por aqui, a perda é sempre para todos do sistema. E o Jorge retoma, a interdependência entre membros da mesma comunidade faz com que um luto cause um impacto em muitos, ou mesmo em todos. Maior parte de organizações religiosas, partidárias ou outras também reservam um espaço para rituais em caso de perda de um membro, luto no contexto de morte. O Sérgio traz, falar de luto é uma questão que até os que se julgam consoladores não conseguem lidar com essa realidade quando ocorre no seu seio. E o mesmo Sérgio fala, por acaso um colega perdeu a namorada porque ela não suportou a não presença do namorado no falecimento da mãe dela. Justificou que estava aguardando pelo resultado do teste de Covid, por isso não podia sair, mas ela não aceitou. Um mês depois, percebeu que agiu mal. Aí o Timóteo pergunta, será que a forma como o sujeito lida com o luto tem a ver com seu tipo de personalidade? Essa é uma boa pergunta. Aí a Vanessa, eu sou moçambicana, mas não cresci tão ligada à comunidade e coletividade. Então, quando minha mãe faleceu, eu estranhei todo mundo aqui em casa. No ano passado, quando meu pai faleceu, vieram os meus tios, vieram ficar em casa por um tempo e foi muito difícil. Então, vejam que tem essa questão mesmo da diferença do modo de lidar e qual é o impacto que tem, porque esses rituais são muito importantes, né? E agora, com o Covid, a gente está privado dos rituais, ou tem, por exemplo, esse drama, né? A menina não aceitou que o namorado não teve lá. Aí a Aparecida falou, conheço o trabalho de atividades externas da Casa Frida, que são excelentes. E a Aparecida está em Goiás, que é um estado que está bem longe daqui de São Paulo, mas Luquerino são da nosso braço goiano ali, valorosos. E a Ercília fala, o luto é sempre muito difícil. E, sem dúvida, o Freud tem uma frase, um trecho que eu acho muito interessante, que é assim, a gente consegue pensar e lidar com temas os quais a gente não vivenciou. Então, a gente consegue trabalhar muito bem psiquicamente. Então, eu não preciso ser homem para atender um homem, eu não preciso ser profissional do sexo para atender uma profissional do sexo, mas para cuidar do luto, a gente precisa ter cuidado do próprio luto, da melhor forma possível. O luto é uma experiência que o Freud trazia como uma experiência que é muito difícil de ser metaforizada, é muito difícil de ser abstraída, e então é a vivência mesmo. Então, essa possibilidade da gente... E o que é viver o luto, né? O que é viver esse processo de luto, o que é o desdobramento melancólico do luto, acho que a gente tem aí. Mas vamos ver, acho que agora o Jorge fala um pouco, depois a Paulinha volta. Posso só finalizar aqui, rapidinho? Claro, claro. Achei que você tivesse terminado, Paulinha, desculpa. Não, eu sempre termino em pílulas. Eu vou terminando. Um processo de ir terminando. Mas só para fazer um comentário com relação à pergunta do colega, né? Será que a forma como o sujeito lida com o luto tem a ver com a personalidade do sujeito? Que a pergunta é perfeita. A gente vai lidar com ela melhor, eu e o Jorge, na aula do dia 20. Mas acho que isso que você está chamando de personalidade, que foi muito bem observado, a gente vai falar no narcisismo, na verdade. Então, a forma como é preciso o passado para lidar com o futuro. Por quê? Quanto mais bem ancorado, quanto mais bem constituído o narcisismo do sujeito, que é aquilo tudo que a gente falou na outra aula, mais ferramentas o sujeito vai ter para lidar com as perdas. Mas isso a gente vai explorar melhor depois. Só queria, pegando carona na fala da Helena, sobre o quanto nós estamos impedidos, por conta dessa pandemia, de vivenciar coletivamente o luto, eu vou contar duas experiências muito breves aqui para vocês. Primeiro, com relação à comunidade judaica, que eu tenho mais experiência e posso dividir com vocês, como é que no judaísmo, como é que nessa comunidade se lida com a perda, né, quando alguém morre.
os rituais, eles são absolutamente coletivos. Então, depois do enterro, existem 7 dias em que os amigos visitam, os familiares visitam a família enlutada. A família enlutada, ela senta de uma forma diferente para receber essas visitas. Existe lá uma adaptação do sofá, tira-se a almofada, corta-se um pedaço da roupa, tem uma série de insígnias para mostrar que essa pessoa perdeu alguém. Os espelhos são cobertos, as imagens da pessoa que partiu são cobertas, as pessoas que vêm visitar, elas trazem comida, elas ficam ali confortando, e existem rezas que são feitas, e depois aquela visita se protrai um tanto ali no tempo, para que a família tenha o conforto comunitário, tenha o conforto coletivo das trocas. É o momento de afago, de abraço, de chorar junto, de dividir experiências, em que as pessoas falam, comigo foi assim, ou um momento que também é muito importante no luto, de um auxílio logístico, um auxílio prático. Então, o que você precisa? Você quer que eu limpe a casa para você? Posso arrumar a cama dos seus filhos, que eu estou vendo que o lençol aqui está bagunçado? Você precisa pagar a conta de luz. Dá isso aqui para mim, eu faço isso para você. O supermercado. Então, esse é um momento muito importante também para esse desenvolvimento do luto, que existam esses cuidados, que esses cuidados sejam transferidos para alguém de confiança. Então, a gente perdeu muito com a impossibilidade dos abraços, com a impossibilidade do estar junto. Podemos estar juntos desse jeito que estamos neste momento, que a gente vinha dizendo, né? O quanto isso é insuficiente, o quanto nós brasileiros sentimos muita falta dos abraços. Imagine, então, em situações de perda. E a última coisa que eu queria dividir com vocês, eu falei que eram 2, Helena, é a última, a segunda e última. Você não me põe de superego, não, Paulinho, o tempo é de você. Muito tarde, too late, já é o superego externo aqui, minha prótese superegóica. Por conta quando veio a pandemia, né, que foi um grande tsunami na vida de todo mundo, essa onda que chegou e nos atordoou, e a gente foi obrigado a se reinventar, a se reorganizar. Muitos psicanalistas no Brasil, suponho que aí em Moçambique também, enfim, vocês vão poder contar melhor, mas muitos psicanalistas, de forma individual ou de forma institucional, ofereceram uma escuta voluntária, uma escuta, ou seja, gratuita, para pessoas que não tinham condição de buscar uma análise, de buscar, mesmo em outros referenciais, não só psicanalíticos, grupos de apoio terapêuticos, e, enfim, alguém que pudesse oferecer essa escuta. Muita gente fez tomou essa iniciativa. A Casa Frida foi apenas mais uma, no meio de tanta gente que fez isso. Que bom que teve gente que fez isso, foi necessário, muito necessário. E uma das coisas que a gente fez, justamente para tentar suprir um pouco a dificuldade em simbolizar a perda, foi um ritual do luto, que também muita gente ofereceu, que muita gente desenvolveu. A gente fez isso por meio da arte. A gente a gente atribuiu uma imagem para a pessoa que quis participar do ritual do luto, a pessoa trouxe algumas palavras sobre o ente querido que se perdeu, a gente ajudou a construir, a costurar essas palavras numa narrativa, como se fosse uma despedida. E isso foi uma ação nossa que eu tenho muito carinho por ela, porque ela fez bastante diferença. A gente pôde conversar com essas pessoas, dar essa escuta e respeitosa. Então, me conta mais, como é que é né, o seu pai, me fala dele, vamos colocar aqui alguma coisa para a gente fazer uma homenagem, para a gente poder criar ali uma narrativa para essa perda, porque no texto do Freud ele fala que talvez o ponto inicial para o processo de luto, para o trabalho de luto, ele usa essa palavra
trabalho de luto ter início é uma coisinha muito pequena chamada prova de realidade. O que é essa prova de realidade? Nada mais é do que você poder ir para o enterro, para a cremação, para o velório, seja lá que forma você use, pode ser religiosa ou não, pode ter Deus no meio, pode não ter, pode ter o Estado no meio ou ser uma coisa particular, privada, não importa. A prova de realidade ela é fundamental para que o trabalho do luto aconteça de uma forma mais saudável. E a gente acredita que a prova de realidade, é por isso que a humanidade acabou desenvolvendo isso, nos rituais. Os rituais propiciam essa prova de realidade. E quando isso não pode acontecer presencialmente, não significa que ela que não possa acontecer também. Mesmo que os caixões estejam fechados por conta... É uma pandemia, né? É infeccioso, é contaminante. Nem todo mundo faz velório com um caixão aberto, mas quem faz com caixão aberto deve estar sentindo muita falta. Deve estar sentindo muita falta de poder ir para o velório, inclusive. Né? Então, são esses rituais, ainda que à distância, que vão permitindo que, de alguma forma, se supra essa necessidade. E agora, então, vou passar a palavra para o Jorge Arthur, e depois eu quero muito ouvir vocês, gente. Obrigado, gente. Boa tarde, moçambicanos. Bom dia, brasileiras e brasileiros. Quando Paula e eu pensamos a aula, especificamente do luto, nos foi muito importante fazer essa ponte dialética, essa dialética necessária entre as questões individuais do luto e as questões sociais do luto. E mais do que questões sociais, as questões societárias do luto. No meu trabalho, já há 25 anos, o luto é muito presente. Eu sou membro de uma associação de mães de crianças desaparecidas, as Mães da Sé, que, em termos técnicos, é a Associação Brasileira de Busca e Defesa da Criança Desaparecida. Então, o tema do luto, desde muito cedo, nos meus primeiros contatos com essas mulheres extremamente sofridas, essa questão do luto está presente e é um tema de atenção contínua. A questão da criança desaparecida, a questão da pessoa desaparecida, ela tem um luto que não se conclui, que a mãe não viu o corpo desse filho morto descer à sepultura, não tem uma lápide num túmulo para ali poder prantear o seu filho querido. Culturalmente, isso não é sem consequências. Produz uma vergonha muito grande a essas mães que se sentem muito responsáveis pela perda do seu filho querido, ou, às vezes, inclusive, irmãos, pais, mães que desaparecem. A questão do desaparecimento de pessoas no Brasil é um tema que sempre foi muito velado. Para vocês terem uma ideia, até bem pouco tempo atrás nós tínhamos funcionando muito bem um cadastro nacional de carros roubados, mas não tínhamos um cadastro nacional de pessoas desaparecidas. Então, essa não existência do problema por parte do Estado sempre foi muito ofensivo para essas mães e para nós que nos organizamos politicamente e dizendo com todas as letras
somos uma organização social que preferia não existir. Nós não temos a menor dúvida disso. A gente não é uma organização social que quer crescer, não é uma organização social que quer manter-se, mas a gente sabe da importância daquilo que o Lacan chama da série séria, o 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então, o luto sempre esteve muito presente. De alguns anos para cá, também não tão pouquinhos assim, 15, 20, eu tenho trabalhado muito a questão das travestis, as pessoas transexuais, travestis, onde há um número muito grande de assassinatos, que é uma coisa pavorosa no Brasil, pois o assassinato dos homossexuais masculinos ela se dá entre 4 paredes, isso em termos de cifras. O assassinato do homossexual masculino se dá entre 4 paredes. O assassinato da travesti se dá em situação de rua, se dá nas ruas, se dá em público. E existe uma antropóloga de Brasília muito séria, muito potente, Débora Diniz, uma mulher a quem eu tenho muita admiração e que os escritos e vídeos me tocam muito e gosto, quero bem essa antropóloga. Ela nos diz uma coisa que, para mim, quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei... que a morte da travesti não produz luto, porque o luto exige que a perda seja de alguém próximo, seja de uma presença querida, seja algo que se perca. E na sociedade brasileira não se tem esse sentimento de perda. Muitas vezes é visto como saneamento. É uma travesti a menos na rua. Então, essas formas de crueldade societária, elas são extremamente importantes de serem trabalhadas nas relações e no trabalho do luto. Paula e eu não temos a menor dúvida da importância quando o Freud coloca como trabalho do luto, Arbeit, trabalho. Então, é energia utilizada, é movimento. Outra experiência muito rica no meu trabalho, como supervisor de serviços de abordagem social de crianças e adolescentes em situação de rua, o trabalho do luto com as equipes de educadores de rua, que cada serviço denomina de um jeito, mas eu sou educador de rua, é importantíssimo para a equipe de trabalhadores olhar-se como indivíduos desta equipe, como trabalhadores, e cada um com a sua vida, cada um com as suas questões, cada um com o que perdeu ao perder este menino em situação de rua. Porque no Brasil, nós, nas últimas décadas, temos vitórias muito importantes, somos exemplo para o planeta, coisas como a Paulinha estava dizendo, o afeto, o carinho que esse nosso grupo social tem pelo Sistema Único de Saúde. É uma construção desde a Constituinte e se luta muito para que
essa forma de cuidado em saúde possa ser o mais universal possível, possa atingir um número maior de cidadãos e cidadãs brasileiras, e crianças e adolescentes, idosos, e as maneiras como, para e passo, as questões sociais advindas das questões de saúde, nessa linha de mão dupla, como a gente foi agregando questões. Então, trabalhar com uma equipe de educadores de rua que perderam um menino, que, como eu estava dizendo, nesses nossos avanços sociais, uma das questões que o Brasil avançou de forma muito linda, muito bonita, foi o absoluto rebaixamento do número de morte materno-infantil, de mães no parto e de bebês. É algo importantíssimo hoje podermos ter essa atenção em saúde com a mãe gestante e com o bebê. O número baixou em termos absolutos. Outra vitória social brasileira muito importante foi a inclusão de crianças e adolescentes para dentro das escolas. Nós, hoje, temos, quando nós vemos uma criança fora de uma escola, é algo que mobiliza, que a gente faz por onde, e mesmo assim temos problemas seríssimos, por exemplo, com a educação infantil, falta de vagas em creches, que é algo que é muito importante para o desenvolvimento da primeira infância. Outro dado importante sobre adolescentes no Brasil é que os nossos adolescentes muito raramente morrem de causas internas, de doenças. É algo muito pequeno em termos absolutos. Claro que, quando ocorre, produz uma reação muito intensa, um menino morrer de causas internas. Porém, em contradição a tudo isso, nesse abismo social que a Paula nos relata, que a Paula nos afirma, o menino, quando chega ali com 14, 15, 20 e pouquinhos anos, é morto de tiro na guerra às drogas, é morto de tiro no banditismo, é morto de tiro na criminalidade. As causas de mortalidade de adolescentes e jovens adultos, sem dúvida alguma, são as armas de fogo, as armas letais, facas e pontiagudos, os suicídios e os atropelamentos. O atropelamento no trânsito é algo pavoroso e com uma legislação que deixa muito a desejar. Quando eu trago esses dados de que diminuímos ferozmente a morte e maternidade infantil, diminuímos o número de crianças fora da escola, porque estar na escola, com certeza, é um elemento protetivo importante da criança e do adolescente. A imensa maioria dos meninos e meninas assassinados aos 12, 14, 16 anos estavam fora da escola. Há um ingrediente muito importante aí da escola como protetiva. Outra questão que nos faz, então, trabalhar muito quando há uma perda de adolescente em situação de rua, recai
obviamente, sobre as condições de trabalho que essa equipe está vivendo. Poder refletir essa perda e poder qualificar como está sendo feito o trabalho cotidiano de uma equipe, com certeza, dentro dessa frase mítica, maravilhosa do Freud, que o trabalho do luto é dessa perda irremediável, tirar valores para a própria vida. Quando você trabalha com uma equipe que teve uma perda de, no caso, um usuário do serviço, ou mesmo quando ocorre uma perda de um colega de trabalho, que também ocorre, e aí por outras questões, é importante, sim, que se possa trazer essas questões afetas à realidade cotidiana, à realidade do trabalho em si, e quando eu digo trabalho, são as condições de trabalho, as relações de trabalho, as relações empregador e trabalhadores, deslindar essas relações é fundamental num trabalho do luto. Outra questão que nos afeta muito quando ocorre nas ruas a morte de um adolescente é trabalhar com o grupo de adolescentes onde esse adolescente estava inserido. Os meninos formam as suas turmas, formam os seus grupos. Eu não gosto do termo gangue, porque na relação de crianças e adolescentes em situação de rua, as relações se dão muito mais nos planos afetivos, processuais, do que necessariamente para engendrar crimes. Isso é de uma imbecilidade você pensar num grupo de crianças pegando a consequência como causa. Não, é desonesto para com as crianças e é desonesto para com nós, adultos, que com elas trabalhamos. Acho que eu assisti na semana passada um vídeo muito importante de Jacques Lacan, onde ele nos fala uma coisa que me gelou. A questão de que, se nós, humanos, os seres falantes, os seres parlantes, se nós, humanos, não tivéssemos a certeza da morte iminente, ele nos diz: eu não sei se a gente aguentaria a vida que a gente leva. O dado da morte para nós viventes é um dado fundamental e constitutivo de sermos gente, de nos formarmos como seres humanos, e com essas características, como seres finitos, como seres, para usar a poética do Fernando Pessoa, cadáveres adiados que procriam. Então, essa visão que o Fernando Pessoa nos dá de humano, como cadáveres adiados que procriam, essa dialética necessária da vida, essa importância que tem sido dado nas nossas relações sociais aqui no Brasil, a chegada das crianças, dos bebês, o sentimento que eu tenho de ainda não conhecer um sobrinho neto de 7 meses que está em Curitiba é um
sofrimento, uma coisa gorda, bochechuda, que já está com 4 dentes e eu ainda não conheço. Reconhecer essa falta, reconhecer essa impossibilidade, com certeza faz parte. Eu não quero falar muito, porque, como a Paulinha, na sua abertura, muito bem fez, nós estamos loucos para escutar os nossos colegas moçambicanos. Eu só quero contar uma pequena historinha de um trabalho de luto quando um menino foi morto no centro da cidade em 1914, ali pela época da Copa do Mundo de 14, que foi uma Copa que movimentou de alegria, e a preparação dela tinha grupos que não queriam por nada, grupos que queriam por tudo, e, no fim, nós tomamos uma saraivada de 7-0 da Alemanha e saímos no iniciozinho da Copa. Nessa fase, um menino nosso foi assassinado a porretadas, morto com muita crueldade, numa história muito feia de narcotráfico, muito pesada de misérias. O menino tinha estado comigo há 3, 4 dias antes, com uma história mirabolante de que havia chegado do Rio de Janeiro e que no Rio a vida era assim e que aqui. Então, ele pedia uma vaga em abrigo. E prontamente eu ouvi a história, comuniquei aos colegas do abrigo ao qual dispunham vaga e comuniquei: olha, ele está indocumentado. Ele tem aquela cara que pode muito bem ser de 15 a 21 anos, né? Tem essa fase aí do moleque, e a lei no Brasil ela é muito rígida com os 18 anos. Faz parte da nossa crueldade levar muito a sério a questão dos 18 anos como fim das proteções sociais à criança e ao adolescente. E eu comuniquei para o colega assistente social, e foi algo dizendo: olha, a história é mirabolante, eu tenho certeza que eu conheço esse menino, mas não consegui achar nada de anotações minhas, e com certeza esse nome que ele está dando não é o nome dele, mas vamos ver o que é, vamos ver o que está acontecendo aí. No mínimo, ele deve estar num perrengue muito grande, precisando de uma casa para estar protegido. E assim foi. O menino foi para uma casa, em seguida ficou muito claro que ele já estava com 19 anos, então um menino de compleição física muito pequeno, já estava com 19 anos de idade, e ficamos de ver um local de acolhida de adultos para ele. Mas ele não aceitou, disse que ou ficava entre crianças e adolescentes ou não queria e fugiu. Saiu sem autorização do abrigo e foi morto naquele mesmo dia. Foi muito importante, em primeiro lugar, localizar aonde estava o corpo.
porque como ele foi... Jorge, desculpa interromper, mas se Diga. dá uma aceleradinha para o final, porque tem muita coisa no chat, a gente vai perder. Ótimo, quero sim. Enfim, deixa eu refazer aqui para acelerar. Com prazer, Helena. Eu também senti que eu estava remando na história. Enfim, sentar com os meninos na praça, Dom José Gaspar, trabalhar com eles, levar uma das meninas ao Instituto Médico Legal para fazer o reconhecimento pelo computador, retornar à praça, conversar. E, no final, me deu o estalo. Opa, a Ana Paula diz que o menino está aparecendo atrás da árvore. Eles andam enxergando o menino. Não tive dúvida. Fizemos uma roda, rezamos um Pai Nosso e uma Ave Maria. Eu sou ateu, mas não tenho a menor dúvida da importância daquela roda, ao ponto do menino que estava de mão dada comigo, estava sem camisa, e disse, espera um pouquinho, Jorge Arthur. Ai, eu estou sem camisa. Aí volta com uma camisa, volta bem posto com a camisa, para poder rezar o Pai Nosso, para poder rezar a Ave Maria. E retornamos ao abrigo e retornamos ao serviço de acolhida e o serviço de abordagem social para poder trabalhar essa perda irremediável. Helena, realmente a gente quer escutar os nossos colegas de Moçambique, não tenho a menor dúvida. Então, vamos lá. Obrigada, Jorge. Eu quero começar por um comentário aqui do chat que o Isaías fez, falando com a Paula ali, das rodas de conversa em contextos de luto, que também foi o exemplo que o Jorge Arthur trouxe. Permite-se que as pessoas redirecionem a sua energia. Ao exteriorizar suas aflições, encontram espaço para ganhar novas perspectivas, insights. Aliás, vejo nesse espaço uma oportunidade para catarse. Então, sem dúvida que os trabalhos que são feitos cuidando do luto, tanto individuais como em rodas de conversa, são vários recursos e várias estratégias para que, no fundo, a gente tem uma metáfora que é assim, ao vivenciar um luto, e a Angelina apontou que a gente está falando do luto pela morte de alguém, mas o luto como geral, perda de algo significativo na sua vida, perda de amigo, perda de emprego, perdas várias, inclusive lutos que não são socialmente aceitos, como luto por animais, perda de animais de casa. Então, por exemplo, tem aqui um abrigo que uma ex-aluna minha coordena e a gente tem um grupo que é de terapia breve de luto para quem perdeu o seu animal de estimação. Então, a gente faz 4 encontros, a pessoa conta do bichinho que perdeu, porque tem muita gente, pelo menos aqui no Brasil, tem cachorro com 16 anos, tem gato há 15 anos, é uma vida, né? Mas, retomando, esses espaços para o cuidado do luto são para aqueles caquinhos que ficam restantes da explosão na hora da perda, a gente transformar num mosaico. Então, cada um, dizer, quem nós éramos antes da perda, quem que nós nos constituímos depois da perda. E então, a fala do Isaías é muito importante. E aí, algumas pessoas trouxeram as questões da cultura moçambicana, acho que aqui, a Selma, é que ela estava como Tecnocanon, que aqui a Selma traz para a gente, que cá em Moçambique faz sim o ritual de visitas às famílias, consola os que ficam. Com a Covid, muito difícil seguir esse ritual de calor humano. Luto é sempre difícil de lidar. Acredito que o melhor para ajudar seria importante vivenciar cada etapa do luto, quer da perda de um ente querido ou mesmo de outro bem.
Selma Ricardo. Então, Selma, essa questão do luto como etapas, ela é uma questão bem interessante, né? Aqui em São Paulo, a gente tem um instituto chamado 4 Estações, em que elas justamente trabalham o luto para além dessas etapas. Então, elas trazem muito que não é uma etapa sequencial de negação, aquela sequência clássica de quando a gente estuda luto, mas que essas etapas se sobrepõem. Então, é bem interessante pensar nisso, e uma palavra que trouxeram, acho que foi a Paulinha, da resiliência, né? Resiliência, assim, quanto que a gente aguenta das coisas? Esse conceito vem da física. Então, na física, eles vê quanto que um elástico pode ser puxado sem esgarçar. Então, esse conceito da física foi trazido para a psicologia como o quanto a gente aguenta as coisas sem se arrebentar, né? A Patrícia Kafuri, que não é de Moçambique, ela põe assim: quando cheguei em Moçambique, fiquei muito surpresa com a maneira como lidam com o luto, pois o velório muitas das vezes é feito em casa, os donos da casa devem hospedar as visitas, que às vezes ficam muitos dias em casa, até acabar com a comida, especialmente no norte de Moçambique. Esse é um ponto. E lembrando que Moçambique tem uma grande parte da população muçulmana, que segue os rituais do Islã, uma parte bem pequena que é católica, em termos numéricos, né? Depois, que a própria Selma traz, ainda em relação à resiliência, varia de cada comunidade, pois alguns são impedidos de acompanhar para a sepultura, o que complementam mais para frente que não tem como a mulher acompanhar em algumas culturas, a mulher não pode entrar no cemitério, só os homens. Então, tem muitos lutos patológicos por conta das mulheres. A Vanessa trouxe uma história bem forte, que eu não sei se ela gostaria de falar por ela mesma, e aí o Isaías traz uma coisa interessante. A prova de realidade é, nesse contexto, algo útil para o início do processo de luto. Mas será que as restrições impostas pelo Covid ou normas sociais ou quaisquer circunstâncias podem comprometer essa etapa da prova de realidade? Pensamos que sim. E como lidar com isso? Pensando, por exemplo, no trabalho do professor Jorge, eu trabalhar com mães que perderam seus filhos, mas que vivem na incerteza de que o filho esteja em vida ou não por aí afora. Esse é um luto que é muito complexo, que é o luto do desaparecido. Há muito tempo atrás, aqui no Brasil, a gente tinha um político muito importante chamado Ulisses Guimarães, que trabalhou na Constituição Brasileira, Assembleia Constituinte de 88, era um político muito, muito conhecido e muito respeitado. E ele estava num helicóptero que caiu no mar. E ficou essa questão, insepulta, né? O cadáver insepulto, a pessoa que não foi sepultada. Durante um tempo ficou esse mal-estar e fizeram muitas buscas, mas não conseguiram. E como no Brasil muita coisa vira piada rapidamente, começaram a fazer piada. Falar, tá que nem o luto de desaparecido. Só que é uma piada que não tem a menor graça, porque no Brasil não só Ulisses Guimarães desapareceu, como a gente teve um grande volume de desaparecidos políticos, pessoas que sumiram do dia para a noite e nunca foram reencontradas. Então, sem dúvida, essa questão é muito importante. Aí o Paulo traz algo que eu trouxe de Moçambique quando estive morando aí, que é assim, soube disso e participei de um processo desses, que assim, no processo de luto, em algum contexto, a viúva é colocada num quarto privado com um dos irmãos ou tio para envolvimento sexual, como forma de diminuir a carga negativa. Não sei se uso o termo libidinal aí, Paulo, mas é a energia negativa. Tem um nome essa noite que não estou conseguindo me lembrar. Se alguém puder me lembrar, eu agradeço. Cutinga, professora. Como? Cutinga. Cutinga. Perfeito. E a partir daí, essa viúva que teve a relação sexual com um dos escolhidos na família
com o intuito de devolver a pureza, a boa energia. E algumas formas de elaboração de luto, o Paulo afirma, são humilhantes, principalmente quando se trata da perda do esposo. Então, são rituais e tem o que também presenciei e viva de cortarem, de rasparem a cabeça da viúva, de tirarem as coisas da casa e etc. Uma coisa bem, para a nossa cultura, chocante. Então, aí a Vanessa trouxe uma situação bem importante. Antes disso, a Selma, na comunidade muçulmana, as mulheres não vão ao cemitério. O último adeus aos familiares é até a mesquita. Quem vai ao cemitério e participa da sepultura são os homens e muitas mulheres vivendo o luto patológico. E aí a Vanessa trouxe um depoimento de uma situação que ela passou, daqui a pouquinho, se ela quiser comentar. E a Maria fala o seguinte, em Moçambique, quando há morte, os familiares e vizinhos diariamente visitam a casa, fazem rezas durante todo o dia e contribuem nas despesas. No dia do funeral, quase todos participam. Tratando-se da viúva, ela deve permanecer num quarto, de preferência deitada no colchão e coberta de capulanas, lenço na cabeça e nunca tomar refeição na frente das pessoas. Isso dura 1 mês. Então, percebam a diversidade de rituais e formas de lidar, né, com a perda. Por aqui, aí queria ver se quem mais gostaria de falar. Tem o Isaías fez um contraponto ali ao Paulo, né? Isaías gostaria de falar, Isaías? É que assim, não é só que a pessoa gostaria, às vezes não consegue porque está sem microfone, né? Por enquanto eu vou trazendo as palavras de vocês. E o Isaías está dizendo que a experiência relatada pelo Paulo é agressiva. Não imagino que exista um argumento etnocêntrico que negue a humilhação às viúvas submetidas a este processo de purificação chamado Kutiga. Que tinham me dito. Uma nota disponível na página da Folha de Maputo permite ter uma mínima ideia do ritual. Felizmente, essa prática vai perdendo espaço com a globalização. Nada é imune. E o Dr. Boia fez aqui uma observação, parabéns pelas apresentações, ele teve que sair, assunto urgente, ele está em Maiduguri, nordeste da Nigéria, gerir o caso de 2 colegas que foram raptados. Então, o Dr. Boia estava com a gente ali, mas ele fala, significa apoiar familiares e colegas dos colegas raptados nesse momento de incerteza. Assunto que o Jorge brilhantemente abordou. Uma armadilha da psicologia, não poder fazer o luto porque não sabem se estão mortos, congelar a vida e o luto porque não sabem se estão mortos, que era o que a gente estava falando agora há pouco. E a Selma está dizendo que as rodas de terapia ajudam muito, cada um pode expressar, dar lugar, partilha as emoções, e ela pergunta, algum colega já trabalhou o luto usando a psicanálise e como foi a experiência? Eu acho que essa vai ser a grande cereja do bolo na aula sobre luto, né? Como é que a psicanálise, como é que se trabalha o luto na perspectiva da psicanálise, acolhendo as singularidades culturais. E era uma pergunta que a gente sempre fazia, o inconsciente da gente muda com a cultura? Essa é uma pergunta para a gente refletir, né? A Martine traz o seguinte, que nos Camarões, a população reclamou do governo o fato de não dar tempo para fazer o luto dos mortos de Covid-19. Aqui, suponho que seja em Maputo, acompanho muitas crianças que perderam seus entes queridos, às 5, 6, até 7, no mais, que ainda tiveram a oportunidade de fazer o luto. Ninguém ainda tinha ajudado a elaborar o luto. E que é esse? O luto para as crianças é um luto que também é coberto de tabus. Tem uma série de limitações, então as metáforas, né? Foi para o céu, está na estrelinha, virou estrelinha. Tem uma série de metáforas que são usadas e a gente
discute a importância, se esse é um caminho, se é choque de realidade mesmo, como é que é. O Hercílio trouxe, na zona sul de Moçambique, quando morre um irmão gêmeo, o outro não deve participar nem do velório e nem do sepultamento. E mais, disse que os pais do mesmo não devem chorar a sua morte, porque isso pode causar a morte do outro gêmeo. A Sheila está trazendo que na religião islâmica existem muitos rituais, e pegando nisso nos tempos passados eram mais rígidos, os tempos atuais um pouquinho mais liberado. As mulheres devem ficar de luto 4 meses e 10 dias. O homem fica apenas 3 dias e depois disso até podem se casar. As mulheres esperam nos tempos passados, nem à varanda podiam ir, era tudo dentro de casa. Acho que isso deu uma panorâmica, não sei se eu perdi aqui alguma... Eu vou salvar o chat, porque se ficaram outras questões, a gente traz na próxima semana, mas eu queria ver a Vanessa, gostaria de falar, Vanessa? Sim, professora, gostaria de falar. Por favor. Teve uma colega que falou que a questão de não poder sair de casa no luto realmente é muito complicado. No ano passado eu perdi o meu pai, ele desapareceu de casa, foi um processo em que durante 10 dias ficamos à procura dele, não sabíamos se estava vivo, se estava morto. Depois de 10 dias acabamos apanhando o corpo dele a boiar no rio. As pessoas dizem que ele se atirou da ponte, mas... Aliás, nós não apanhamos porque quando eu cheguei lá, alguém me informou que apanharam o corpo, a polícia encontrou, mas quando eu cheguei lá, já estavam a levar ele para o hospital central. Não me deixaram ver o corpo. O velório foi de caixão fechado. Durante muito tempo, foi muito difícil aceitar que ele já não existia, que ele não ia voltar a qualquer momento para casa, abrir a porta. Foi muito complicado. Então, eu fico a imaginar essa situação do Covid, como é que tem sido o luto. Como tem sido o luto. E mesmo essas mães que perdem os filhos, assim, de forma que eles desaparecem, eles ficam à espera de forma ininterrupta que em algum momento eles vão ser encontrados, eles vão estar vivos. Então, eu não sei se existe mesmo um luto, elas vivem um luto com essa situação. Era apenas isso que eu queria compartilhar. Vanessa, não é apenas isso, né? É tudo isso, é muito, é muito. Obrigada por ter compartilhado a sua experiência com a gente, a sua dor, a sua perda. Muito, muito difícil botar palavras nisso, né? Obrigada. A delicadeza desse processo. Esses 10 dias devem ter sido os 10 dias mais intensos e cheios de incerteza e muita angústia que a família viveu, né? E acho que o que você está colocando aqui é justamente isso que a gente vinha falando, né? Do quão mais doloroso fica, mais complexo fica simbolizar essa perda, falar um termo não psicanalítico, mas concretizar mesmo essa perda quando a gente está lidando com esse mistério, com esse enigma, né? Com essa incerteza. O que será que aconteceu? Morreu? Se perdeu? Tem situações familiares também muito intensas quando um dos integrantes da família tem algum grau de demência, Alzheimer ou algo parecido, e às vezes, ou mesmo não demência, mas esquizofrenia, ou enfim, qualquer situação comprometedora,
psíquica que faz com que a pessoa às vezes saia e não volte. A tensão e a angústia da família dentro dessas situações é algo inimaginável, né? E para esses momentos é importante que exista mesmo um coletivo, que exista mesmo um apoio que transcenda, né, o seio familiar. Enfim, quantas situações impactantes, né, que a gente está vendo aí no chat. A Cila trouxe um aspecto que eu acho muito importante, que é a questão do suicídio. O luto por suicídio é um dos mais complexos para se trabalhar. Então, é um dos mais difíceis, justamente por conta desse sentimento de culpa, sempre alguém acha que podia ter feito alguma coisa, que não percebeu sinais, etc. E eu penso que tem alguma coisa que aproxima, pelo lado triste, o Brasil de Moçambique, que o pessoal relatou aqui, a questão dos bens. Então, se tem um ritual em Moçambique que preserva a questão dos bens materiais, né? E o ritual de o irmão ter a relação sexual com a viúva para se apropriar literalmente da viúva e dos bens. Então, essa que era a viúva passa a cunhada passa a ser esposa e os bens vão junto. É uma coisa bem diferente da nossa cultura. Mas o que é igual? O que eu acho parecido? Disputa por bens. Então, existe uma complicação no luto, muitas vezes, por conta de partilha de bens. Aqui no Brasil, a gente tem um processo que é o inventário, então, os bens do falecido são elencados, quem vai para quem, etc., etc. E tem verdadeiras guerras de família, e às vezes por migalha material, o que a gente consideraria algo ínfimo, mas que tem uma simbologia, que tem uma disputa de poder. Então, penso que essa parte das perdas de cônjuges, de pessoas próximas, essa parte seja muito ruim nos dois lugares, né? Aí a Riete está colocando, para a questão dos bens, existe uma distinção em Moçambique, dependendo da região. Aqui, eu acho que tem uma possibilidade de manejo que a psicanálise, alguém perguntou, a gente vai trabalhar isso bastante na próxima semana. Aí queria fazer 2 pontuações, a Patrícia quer falar, e depois a gente vai apresentar para vocês a Glenda, que é a nossa colega e que vai estar no nosso apoio da clínica. A gente tem aqui um grupo importante, a gente está, como eu disse, a gente está ampliando o corpo docente, e incluindo mais pessoas, porque a gente vai ter um segundo ano essencialmente clínico, então a gente precisa de clínicos. O Paulo também está com a mão levantada, a Patrícia levantou primeiro. Patrícia, você quer falar? Sí, ¿está me escutar? Sí, eu queria falar de um caso que eu acho interessante sobre a experiência na Colômbia, sobre a violência, né? Colômbia é um país muito violento, que inclusive o terceiro índice de mortes é pela violência. E faz 3 anos teve todo um acordo de paz, de reconciliação nacional, e existe um comitê que é para escutar as vítimas da violência e tentar que elas recebam um apoio para recuperar, né, se recuperar economicamente, espiritualmente. Então, é um caso muito interessante, que eu acho que de reconciliação e de paz nacional, apesar de que é um processo muito lento, né? Mas isto da violência coletiva que nos afeta a todos. E falando nisso, eu lembro que um dos motivos que eu saí da Colômbia foi por causa da violência.
e também do Brasil, porque eu acho que o Brasil é também super violento. E quando cheguei aqui em Moçambique, há 20 anos atrás, eu achava isso aqui um paraíso, porque não havia casos, eram pouquíssimos os casos de violência. Mas agora já também há uma violência extrema aqui. Então, esta questão da violência coletiva, que todos somos vítimas, e que eu acho que é difícil, né, de ter uma resposta a nível do país, a nível enfim, que a gente tem que resolver individualmente. Por isso, queria colocar esta experiência da Colômbia. Obrigada, Patrícia. O Paulo tinha levantado a mão, mas não sei se ele desistiu. Paulo Massambro. Não desisti. Ah, que você abaixou a mão, Boa tarde. Paulo. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, bom dia, Brasil. Sim, eu só queria fazer um pequeno comentário em relação a essa questão ligada à elaboração do luto, né? Tomando em consideração que foram várias ideias aqui apresentadas em cada contexto para a elaboração do luto. Então, o que eu sinto em relação ao luto, tomando em consideração no contexto em que eu vivo, parece que nós estamos mais preocupados com o morto que em relação às pessoas que vivem. A maior preocupação das pessoas que vão para acompanhar a família, que estejam perto da família, não estão preocupados. Ninguém pensa no impacto que esta morte criou na família. Nós que temos um pouco dessa ideia de psicologia é que entendemos que há alguma coisa que falta. Mas esses contextos culturais todos apresentados aqui não tem nada a ver com essa questão de resolução, de como elaborar o luto. Eu me lembro que quando perdi meu pai, alguns meus familiares, meus tios, depois da morte, naquele momento, eles pediram para que nós tirássemos toda a roupa dele, apresentasse toda a roupa dele, e que depois acenderam um fogo com pneu para queimar tudo que era dele. Eles não queriam deixar nenhum vestígio. Me lembro que eu disse, eu não gostaria que queimassem as coisas, porque eu tenho que ter alguma coisa que possa recordar a ele e que poderia me sentir bem vendo as coisas dele, em vez de destruir, porque se forem a destruir, significa que estão a querer acabar com a memória do meu pai. Mas senti que entre nós, os irmãos, existiram aqueles que diziam não podemos ter nenhum vestígio aqui, porque senão esta situação não vai passar dos nossos sentimentos, vamos ter uma dor sempre que vêssemos um vestígio que ele deixou. Então, para dizer que a questão do luto depende, na verdade, de pessoa para pessoa, ou existe o contexto geral, que talvez não seja aquilo que é o contexto individual de elaboração de luto. E conheço também uma outra situação perto da minha casa em que mora o marido, aquilo que eu estava a dizer, e que depois da morte fez-se o funerário, tudo, e algumas senhoras, não foram os homens, foram sentar com a viúva a dizerem que ela precisava de fazer a limpeza da casa, porque as pessoas estiveram aqui, estão quentes, aqueceram-se aqui em casa dentro da morte. Então, ela precisava de esfriar, as pessoas estavam lá, então tinha que se escolher alguém que possa entrar no quarto com a viúva, irem praticar relação sexual como forma de
de fazer as pessoas saírem dentro de casa, saírem limpas, porque se chegassem à casa delas, as pessoas que estiveram a confortar podem criar outras mortes, porque aqui não houve purificação, a viúva não aceita fazer o ritual de Kuchinga, conforme disseram o colega. Então, e o que eu queria perceber, será que esta elaboração de luto tem um padrão para todos nós, tomando em consideração que existe esta psicanálise? Vamos continuar deixando aqui em contexto cultural, é bom assim ou não? Obrigado. Posso falar uma coisinha, Helena? Só pegando essa última parte. Primeiro, Paulo, muito obrigada por ter também dividido com a gente, e queria também agradecer a Vivian por ter colocado essa situação tão dramática, né? tão triste. Mas só pegando a parte final da tua fala, Paulo, se existe um padrão, né, aos olhos da psicanálise, eu penso que um dos pilares da psicanálise é pensar o sujeito. Quando a gente pensa o sujeito, a gente pensa na singularidade do sujeito, né? Como cada um vai lidar com as suas experiências de perda de acordo com a sua história, não existe um determinismo, né? Então, quando eu falei que o passado vai determinar o futuro, porque justamente no inconsciente não existe esse tempo cronológico, a gente não está lidando com cronos aqui, né? com um relógio que a gente vê na parede ou no nosso pulso, a gente está lidando com um tempo que é o aqui e o agora no inconsciente. Então, a gente traz as experiências vividas lá na infância, lá no infantil, a gente traz essas experiências em marcas ou mesmo em lembranças mais estruturadas, mas elas pulsam aqui e agora. E é por isso a psicanálise ela aposta na possibilidade de ressignificar essas experiências, movimentar o sofrimento e por meio da fala, por meio dessa e da relação com o psicanalista, né, a transferência, que essas experiências possam ser ressignificadas. É aquilo que a gente dizia, né, quando a gente lê um livro pela segunda vez, pela terceira, pela 20ª vez, é sempre outro livro. Quando a gente conta em situação de análise sobre um sofrimento, sobre uma dor, nunca é a mesma narrativa. Cada vez que a gente conta, a gente se vê numa outra posição. A gente possibilita um novo olhar, um novo insight, e isso vai permitindo o processo de análise. Então, claro que a gente estuda a metapsicologia, a gente vai ler o Luto e Melancolia, a gente vai ler a transitoriedade, são muitos os textos de Freud que, de alguma forma, ele aborda o tema do luto, da perda objetal. É claro que isso vai nos dar uma ferramenta de estudo por meio dessa experiência que o Freud teve na clínica dele, ao observar os pacientes e ao fazer a autoanálise, né, em si mesmo. Autoanálise em si mesmo foi um pleonasmo, mas acho que vocês me entenderam. Ele pôde compartilhar com a gente o que ele foi observando, mas a Helena bem colocou esse jeito de pensar o luto como um processo cronológico fixo. Então, tem a fase da negação, vou sentir raiva, não é exatamente assim. E, inclusive, porque os lutos, eles se sobrepõem. Na medida em que o sujeito vai experimentando novas perdas objetais, não só objetais, perdas ideais, como alguém colocou, acho que foi a Patrícia, agora eu não me recordo quem foi que colocou no chat, né? A gente não vai falar das perdas ideais, vamos falar muito delas na aula mesmo, mas, enfim, cada perda vai se sobrepondo à outra. Então, o luto é um processo contínuo, assim como a constituição do sujeito, porque a constituição do sujeito também se calca na perda. A perda ela vai lapidando o sujeito. Ela vai falar muito da falta
Isso tudo vai lapidando o sujeito. Lembra que eu falei na aula passada? Espero que até morrer, até pouquinho antes de morrer, a gente esteja em transformação. Quero ter eu 90 anos ou a idade que eu tiver e ainda tenha a energia vital para aprender a tricotar, para, se os joelhos permitirem fazer, montar num cavalo e aprender a saltar, seja lá o que for que me der na telha, que eu tenha condições de fazer isso. Então, se para todo mundo é igual? Não. Essencialmente, não. Para cada um vai ser de um jeito. Mas a gente vai usar a teoria a favor do manejo clínico. Essa condição, Paulo, de o que é padronizável no trabalho de luto e o que não é, né? O que a gente pode aplicar para todo mundo, digamos assim, como técnica. A gente pode praticar duas coisas que a psicanálise pratica com todos os temas: dar voz, reconhecer, nomear o sentimento e, na clínica, pedir para associar. Porque é nessa condição clínica de associação que a gente vai chegando nos pontos difíceis do luto, chega na reedição, que lutos eu estou acumulando, trazendo ainda nesse luto atual. O Jorge trouxe uma pontuação ali no chat sobre o tempo cronológico, porque culturalmente tem uma coisa que é assim, já deu, agora não é mais para falar. Então, essa saturação ela é extremamente prejudicial no trabalho do luto, porque, como a Paula trouxe, o luto não se trabalha no relógio, o luto não se trabalha no calendário gregoriano, ele é trabalhado no tempo interno. E existem lutos interditados, eu trouxe o exemplo da perda de animal de estimação, lutos em que a pessoa não dá lá muita importância para aquilo que você perdeu, socialmente não é tão relevante, e tem uma perda, que é a perda neonatal, a perda de gestação, abortos espontâneos, abortos provocados, tentativas de suicídio, tem uma série de questões que são malditas no sentido pleno em determinadas culturas e momentos, inclusive, muitas vezes, entre profissionais de saúde. Então, a morte de um bebê, a Maria trouxe o exemplo, a mulher está grávida, o bebê morre, ela chega em casa e todo mundo vem dar parabéns, quer conhecer o bebê e não tem bebê. Esse luto é um luto pesadíssimo. A Vivian e o Ercílio trouxeram uma questão de desaparecimento de um parente há 4 anos e não encontraram ainda. E aí essa decisão, a gente elabora o luto ou a gente tem ainda a esperança de encontrar? Essa é uma angústia, Vivian e Ercílio, essa é uma angústia muito, muito complicada. Depende muito dessas resoluções familiares, depende demais da religião, se a família é religiosa. Paulo, não sei se os colegas estão sem som, não sei se é a conexão tua ali. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Tá. Então, eu queria ouvir um pouquinho a Glenda, que queria falar, se apresentar um pouquinho para a gente. Então, a Glenda, o Querino, a Aparecida, eles estão reforçando o nosso time de clínicos, já preparando os motores para os voos do 2º ano, viu, gente? Então, Glenda, por favor. Oi, pessoal. Estou chegando agora aqui para compor, né, essa equipe dos professores e dos analistas da clínica. Bom, obrigada pela recepção e por abrir esse espaço para me apresentar, né? Mas dizer que esse primeiro encontro já vi que vai ser bem produtivo. Por esse primeiro encontro já vi que a experiência vai ser produtiva, já comecei a também aprender várias coisas, já me suscitou muitas questões, né? Uma eu coloquei ali no chat sobre os rituais, porque acho que a Helena usou uma palavra hoje muito interessante, que é do inventário, né? Que se faz quando alguém morre. Fiquei pensando que hoje fizemos um inventário de muitas situações, né? Algumas que favorecem o trabalho do luto, outras que dificultam, mas um inventário de rituais que se faz, né?
E aí tem algumas coisas que são em comum entre diferentes culturas. E uma que me chamou muito a atenção foi uma que a Paula contou dos espelhos no judaísmo, que se cobre os espelhos, né? E acho que foi a Vanessa que falou que em Moçambique também se faz isso, se retira os espelhos da casa. Isso me chamou muito a atenção, achei muito interessante, porque acho que pode ter aí uma relação com o narcisismo. A coisa de você se ver a sua imagem, não poder ver quando alguém morre, me ficou como uma questão, mas que acho que, não para a gente responder agora, mas para ficar assim, como uma questão em aberto, que acho que a gente pode aprofundar na aula sobre o luto e melancolia. Mas é isso, gente. Prazer estar aqui. Espero que eu possa compor esse grupo, contribuir. Obrigada, Glenda. A Glenda, nossa colega do Instituto Sede Sapiense, analista aí com experiência clínica, a gente foi colega de turma, colega de supervisão, então seja muitíssimo bem-vinda. E Querino, gostaria de comentar? Oi, gente, é um prazer estar aqui, aprendendo uma coisa tão dura, né? Mas é importante para a gente refletir, então nós estamos à disposição, estamos aqui para aprender com vocês, aprender com essa turma aí muito bacana, que está nos dando uma série de lições muito, muito preciosas. Eu acho assim que, nós estamos também passando um momento, na questão do luto, né, que é a reinvenção do luto numa ordem nova, né? Eu acho que essa coisa da Covid-19, essa semana uma pessoa muito querida, a Covid estava assim, eu via a Covid meio distante, né? Morreu tal pessoa, depois agora morreu um colega meu lá na universidade, morreu outro colega, né? E essa semana morreu uma pessoa muito próxima da família de uma das pessoas queridas, né? A gente vai mudando, vai se reinventando. E eu vi uma coisa muito, muito assim assustadora, né? Que, inclusive, acho que as nossas culturas têm uma certa similaridade, né? Eu morei em Portugal e eu vi as pessoas, eu vi uma senhora que ela anda com uma roupa preta a vida inteira, ela nunca tirou a vida, ela ficou viúva para sempre. Tem um caso lá em Portugal que é meio assim, né? Parecido, né? E eu vi uma coisa assim que me deixou muito preocupado não é o termo, né? Mas assim, chocado com essa minha amiga, que ela, essa semana, né? Ela disse assim, olha, Quirino, o duro é ter que poder ficar apenas 10 minutos com o meu pai, né? Que por causa da Covid, a gente tem uma reinvenção nova, né? No Brasil, o pessoal aí de Moçambique, não sei se já viram o funeral brasileiro, a gente tem uma tradição de passar a noite inteira. Eu lembro de um amigo que, quando foi 11 horas da noite, ele falou assim, gente, quero agradecer, foi lá para frente, muito sóbrio, né? Falou, eu quero agradecer todos que estão aqui, mas eu vou pedir, então, que a gente vai fechar aqui, era numa igreja, né? Uma coisa assim, lá no fundo da igreja, nós vamos fechar aqui agora, e amanhã, às 7 horas da manhã, nós vamos abrir novamente, porque o funeral vai ser o ofício, né, às 10 horas da manhã. Eu tenho certeza, né, as pessoas saíram, mas eu acho que a maior parte das pessoas pensaram assim, não é possível que nós vamos deixá-la sozinha aqui, né? Ela vai passar a noite sozinha aqui, quase interpelaram ele, né? Então, essa coisa da mudança do ritual é muito... a gente está experimentando uma coisa nova, diversa, mas essa minha amiga disse, Quirino, foi muito difícil, mesmo com o caixão lacrado, uma pessoa sóbria, né, que sabe que não pode estar ali, mas ela falou, nós fomos embora para casa, aqueles 10 minutos foram uma eternidade por um lado, e foi uma crucificação de todos nós. Então, o luto é uma coisa, né, como você disse, que tem uma representação muito forte, né, que acompanha a nossa vida por muito tempo. Acho que nós vamos mudar um pouco essa representação a partir desse momento. Ontem eu vi um quadro também de um
Eles levaram um caminhão, um frigorífico, e botou ao lado do hospital, né? As pessoas agora, porque não tem lugar para ser enterrado, as pessoas têm que ficar no frigorífico esperando um tempo, né? É muito estranho que isso tenha que ser feito assim. Então, essas coisas que vocês falaram, desde o começo que eu ouvi mais, a Paula, tive que dar uma saidinha para resolver um assunto aqui, mas é muito bom, porque tem a ver com a nossa cultura, né? A cultura se mistura com essas coisas e tem a ver com essa representação muito forte, né? Então, é um aprendizado, essas coisas que vocês estão contando aí, né? A gente sabe de ler, mas é importante ouvir alguém contar, que mexe com a gente mesmo, viu? Obrigada, Querino. E penso que essa reinvenção passe por essas questões. Quer dizer, eu participei de alguns velórios virtuais e em alguns eu fiquei muito angustiada. Em outros eu fiquei tranquila. Variou. Então, me vem muito essa pergunta que o Paulo fez, né? Tem alguma coisa que perpasse tudo isso, que seja um grande eixo existencial, que a psicanálise possa dar um aporte? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Acho que a nomeação, o reconhecimento, o ritual, seja ele religioso, seja ele institucional mais amplo e tal, o que a Patrícia está perguntando, como trabalhar esse luto por causa do Covid? Então, há que se fazer um trabalho considerando esse contexto. Então, se antes a gente, aqui no Brasil, virava à noite, e aqui no Brasil a gente teve uma transformação, e nos anos 70 e antes disso era o velório em casa, e na casa da pessoa que morreu e tal, aí passou a ser em cemitérios ou igrejas, e agora assim, é o serviço funerário acontecendo em minutos e sem chance, inclusive sem chance para o que eu considero uma parte essencial desse ritual, que são os abraços, que é você ser confortado fisicamente pelas pessoas que estão sofrendo com você. E a gente está privado disso. Ao estar a partir disso, eu gosto muito de pensar a partir de. Então, a partir disso, o que é possível? A partir disso, o que é desejável? Então, nós todos tivemos grandes perdas nesse meio tempo. A nossa perda pessoal maior foi da liberdade, porque mesmo que você se desloque de um lugar para o outro, você está o tempo inteiro com adrenalina, assim, peguei, não peguei, aqui está contagioso, aqui não está, como é que é isso? Ficarmos o tempo todo sob essa adrenalina é extremamente desgastante, por isso também estamos muito cansados, né? Nesses minutos que restam, eu vou passar a palavra para a Cris, e a gente não vai passar hoje de 12h05, e na semana que vem a gente tem semana que vem não, dia 20 a gente tem a aula de luto e melancolia. Vou passar o texto do Freud para vocês, e aí se a Paula e o Jorge tiverem algo para que vocês leiam e tal, a gente compartilha. Então, queria passar para a Cris. Oi, gente. Só para finalizar, eu acho que, né, primeiro parabenizar a Paula e o Jorge pela aula, né, maravilhosa, e acho que vocês falaram coisas importantes, o que trouxeram aí como questões, acho que algumas já respondidas, outras acredito que na próxima aula Paulinha e o Jorge vão poder falar na aula sobre luto e melancolia. E, bom, coisas principais aí, a representação, né, a importância disso, o que, na verdade, o luto daquela pessoa ou daquele ideal representava. Eu acho que é isso que a psicanálise vai poder nos ajudar, no que se trata mesmo enquanto representação. Uma outra coisa que eu queria só marcar para vocês, com relação a isso que a gente está falando do luto, e é que, na verdade, a gente está passando por lutos mesmo. Agora, nessa situação da Covid, a gente também está passando por um luto, porque nós
tivemos que nos reinventar, como a Helena falou. Isso já é um tratamento simbólico que a gente vai dando, mas a gente perdeu muita coisa, inclusive nesses lutos rápidos. A Vanessa, acho que havia perguntado como é que está sendo. Então, eu respondi ali no chat, são 10 minutos de velório, o caixão lacrado. Isso interfere no nosso tratamento que a gente dá para os nossos mortos, né? A gente está tendo que fazer esse trabalho de uma outra forma, e por isso também eu acredito que até nisso, e no luto coletivo que a gente está vivendo, a demanda por análise tem sido muito maior nesse tempo, né? As pessoas têm procurado muito mais, todos nós. Então, é isso, acho que a gente vai poder retomar na aula de luto e melancolia muitas coisas que vão nos ajudar justamente a elaborar também o que vamos falar sobre o luto. Tá bom, gente? É isso. Maravilha, Cris. Paulinho e Jorge, um tchauzinho breve, por favor. Tchau. Gente, obrigada. A ideia era essa, Isaías. A gente quis fazer mesmo uma coisa diferente, queria escutar mais vocês. Adorei ver esse chat bombando. Saio daqui muito enriquecida com essas vivências e muito agradecida, sobretudo. Até dia 20. E, em termos didáticos, acredito que o nosso objetivo é exatamente esse, de fazer circular experiências, afetos, crítica, vivências, e aí deixar essa parte pedagógica do texto freudiano para a próxima aula, que estamos preparando com muito carinho de ambas as partes, tanto Paula quanto eu e a equipe. Obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Jorge. Eu penso que essa discussão que a gente vai aprofundar agora com uma parte mais técnica, ela passe pela questão das heranças e legados. Eu gosto muito de fazer essa diferença, o que é uma herança, o que é um legado, e o que nisso ajuda para a gente conseguir enfrentar situações e se recompor. Né? O Freud trazia que a psicanálise tinha como objetivo permitir que a gente pudesse amar e trabalhar. Então, o luto nos paralisa, né? O luto nos dá uma pane. E tratar disso, e nesse momento, a gente teve aqui no Brasil várias iniciativas, sim, de uma escuta específica para a Covid. Moçambique também teve, eu até participei de algumas supervisões com o pessoal da Associação de Psicologia, não sei se a Ercília ainda está aí. Agora, é importante a palavra-chave movimento. Então, nós vamos nos movimentar a energia e enfrentar essa situação que tem a ver com o tempo cronológico, mas não tem a ver com o tempo cronológico. Esse espaço de transição, essas questões. Tá bom? Então, ficamos por aqui hoje. Agradeço a todo mundo. A gente ficou aqui num 30 e tantas pessoas, alguém caiu, alguém voltou, a conexão difícil, mas agora, como eu expliquei no chat, eu finalmente consegui aprender a como converter os arquivos e disponibilizar o link. A gente só vai ver hoje porque está gravando no computador da Cláudia. Então, porque, gente, foi impressionante, assim, eu passei o host, o anfitrião para a Paula, co-anfitriã para a Cláudia, e caiu tudo aqui em casa. Caiu internet, caiu luz, foi uma coisa assim, cronometrada, tanto que eu demorei até um pouquinho para retornar. Então, agradeço a todos, e dia 20 estamos de volta, tá bom? Que aí é aula. Tchau, gente, obrigada. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau.
Até a próxima aula. Tchau, gente. Obrigada pela Tchau, participação. Olivia, querida, que saudade. Tchau, professor. Tchau. Tá me dando uma Tchau. saudade de vocês que eu nem Tchau, aguento. boa semana.